eu sempre falo isso, eu tinha muitas crises de ansiedade, eu era uma pessoa muito ansiosa, vou dizer que eu sou, mas eu tinha umas crises muito grandes de ansiedade. Fazia tratamento, inclusive, né, com minha psicóloga e tal, para tratar essa ansiedade, que era uma ansiedade bem difícil, assim. Tinha várias crises, eu ficava com a ponta dos dedos roxa, com a boca roxa, era um horror, né. E aí, eu lembro que eu entendi que eu brigava muito com o tempo, porque as minhas ansiedades, elas vinham de um lugar em que eu sofria pelo que ainda ia acontecer, sabe assim? Eu ficava muito preocupada com o que ainda ia acontecer. E eu me cobrava muito fazer o certo, o correto, o coeso, para que eu não me prejudicasse amanhã, sabe? Com medo do que poderia acontecer amanhã. Eu tinha medo da ação do tempo na minha vida. E por ter medo, eu brigava muito com ele. Eu queria fazer o papel dele. Eu achava que eu sabia o tempo certo das coisas acontecerem. E se as coisas não aconteciam nesse tempo que eu achava certo, eu ficava frustrada, né? E aí, eh, depois de um tempo digerindo que o tempo era um orixá, eu lembro que eu fui no meu altar, eu bati minha cabeça para o tempo, e eu conversei com ele, e eu pedi perdão. Eu pedi perdão por todas as vezes que eu quis fazer o trabalho dele, por todas as vezes que eu achei que eu sabia mais, por todas as vezes que eu o desrespeitei, por todas as vezes que eu quis manipular, sabe, as coisas a meu favor e esse tempo a meu favor. Eu eu pedi perdão por todas as vezes que eu me achei maior do que o tempo. E dentro da minha fé, óbvio, você tem a crença que você quiser, né, mas eu acredito em orixá e dentro da minha fé eu não acredito que Oiá faça mal pra mim, que Oxóssi faça mal pra mim, que Ogum, Iemanjá, seja lá quem for, faça mal pra mim. Então, se tornou incabível que o tempo pudesse fazer mal pra mim. Quem acredita em Deus, em orixá, na espiritualidade, qualquer fé que você tenha em algo que é maior do que você, não consegue temer o tempo. Percebem que é uma incoerência a gente temer o tempo das coisas? Se tempo é uma divindade igual amor, como é que eu posso acreditar que ele faz mal para mim? Sabe? Deus não faria mal para mim, por que, que o tempo faria, né? E aí eu comecei a criar uma nova relação com o tempo. E hoje eu e ele nós somos muito amigos, assim. Eu tenho um amor muito profundo pelo tempo. As pessoas que são mais próximas a mim sabem, eu falo dele o tempo todo. Eu gosto muito mesmo, do tempo e eu sou muito grata a tudo que ele me ensinou. Por que que eu tô contando sobre isso? Porque quando a gente lê Força Estranha e a gente entende o amor que Caetano escreveu, a gente precisa olhar para o tempo nessa ótica, de que o tempo ele é sábio, ele é grandioso, ele é bom, ele é benevolente, sabe? Ele é generoso. O tempo, ele não resolve nada por você. Essa história de que o tempo resolve todas as coisas é a maior mentira, a maior enganação que eu já ouvi na minha vida. O tempo não resolve nada por você. O que ele faz é ceder um pouco de si para que você se fortaleça, vai lá e resolva o que você tem para resolver, sabe? O tempo não tira o nosso direito e a nossa presença em viver do jeito que a gente bem entende. O que ele faz é ajudar a gente a se preparar para resolver o que a gente tem para resolver. Não dá para fugir dos nossos ajustes, acordos, resoluções na vida. O que a gente pode é aceitar que o tempo aconteça na nossa vida e seja uma força na nossa vida para que a gente consiga voltar lá e resolver o que ficou pendente, sabe? E quando a gente fala de amor, a gente está falando muito desse lugar. Encontrar o amor, às vezes, é deixar o tempo passar, sabe? Para que a gente possa voltar e enxergar onde o amor estava escondido ali naquela situação, naquela relação, se de fato ele estava ali ou se ele não estava, se foi uma idealização nossa. Por isso que o amor e o tempo são muito amigos. Por isso que eles são sempre muito alinhados um com o outro. E aí ler Força Estranha e falar sobre Força Estranha e sobre o amor que Caetano escreveu e que Gal canta, Roberto Carlos canta, enfim, é falar desse tempo,
desse tempo que é um orixá, que é generoso, que é grandioso, que norteia a nossa vida, que cede um pouco de si para que a gente resolva o que a gente tem a resolver, que mostre um pouco de quem ele é para que a gente se fortaleça dentro da sua grandeza, para que a gente aprenda, para que a gente experiencie a vida dentro do que a gente tem a experienciar. E aí, dito tudo isso, e enxergado o tempo nessa perspectiva, vamos começar a entender força estranha. E logo de cara, Caetano vai escrever sobre o tempo e Gal vai cantar sobre o tempo, quando ele diz: Eu vi o menino correndo, eu vi o tempo, brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei. Ai, eu amo essa música, gente, pelo amor de Deus, ela é muito bonita. E aí, o que Caetano escreve, né? Óbvio, não sei se ele pensou nisso quando ele escreveu, tá, gente? Já falei isso da outra vez, eu repeti todas as vezes. O que a gente fala aqui é justamente sobre a minha interpretação e do amor que eu entendo dentro disso tudo, né? Então estejam livres para interpretarem um monte de coisa também. Não estou colocando palavra na boca de Caetano, quem sou eu, né? Para isso. Mas quando ele fala ele começa a música nesse lugar, eu acho que ele já presenteia a gente com um amor muito grandioso, que é o amor acontece ao longo do tempo e a gente precisa aceitar isso, sabe? A gente acha que a vida ela tem que ser de imediato, para agora. Entende? A gente acha que o nosso brilho ele acontece a partir do quanto a gente corre atrás dele. E olha as duas, a primeira e a última frase dessa estrofe, né? Dessa parte da música que Caetano escreve. Eu vi o menino correndo, eu vi o tempo. A gente observa a vida passar de verdade ou a gente está preocupado em resolver a vida? A vida não é algo para ser resolvido. Eu não sei se vocês já sacaram isso, mas se não sacaram, tá na hora de sacar. A vida não é para ser resolvida, a vida é para ser vivida, senão ela chamava problema. Eu vou dar um tempo para vocês associarem. Vou dar 5 segundos de reflexão. Sacaram? A vida, ela não é para ser resolvida, senão ela chamava problema. A vida é para ser vivida. A vida não é um problema. A vida é uma experiência. E uma experiência a gente usufrui dela, a gente experimenta, a gente vive. Então, quando a gente vê o menino correndo e vê o tempo, a gente está olhando para a vida, não tentando resolver. Quando você está tentando resolver, de verdade, você só vê merda, só vê problema. É sempre tudo difícil, sempre doído, sempre nananã, entende? E aí, quando você para observar, você vê a vida acontecendo e começa a enxergar que as coisas são como elas são. O tempo, ele tem um saber muito precioso que diz: as coisas são como elas são, vocês sofrem, porque vocês ficam tentando fazer com que elas sejam coisas diferentes. É daí que vem o sofrimento. Quando a gente olha o menino correndo e vê o tempo, né? A gente vê o menino correndo e vê o tempo, a gente está vendo um cenário onde a vida pode ser simplesmente a vida. E aí, se você quer ser quem você é, tu vai ter que deixar a vida ser o que ela é. Porque se tu começar a forjar a vida e querer que ela seja do seu jeito, tu também vai ser um personagem. Entendem? Conseguem enxergar isso? E aí, olha como ele termina, né? Essa estrofe. O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei. A gente tem essa coisa muito louca de achar que a gente tem que correr atrás do nosso brilho, sabe? Que a gente tem que correr atrás de ser a nossa melhor versão. A gente acha que se a gente der o nosso máximo para ser a nossa melhor versão, a gente vai ser amada. E não vai. Tem um monte de mulher aí que se tornou a melhor versão de si que não é amada. Tem um monte de ser humano que está tentando encontrar a melhor versão e não é amada. Sabe essa coisa que a gente vê hoje em dia bastante? Eu vejo vários comentários desse tipo, com essa onda de traição que está acontecendo aí. Na verdade, disposição das traições, né? Porque traição sempre aconteceu. Mas disposição das traições que tem acontecido aí, que a gente escuta assim, nossa, mas se a Beyoncé foi traída, se a Shakira foi traída, se a Luísa Sonza foi traída, se sei lá quem foi traída, entendeu? Quem sou eu para não ser traída? Porque a gente acha que aquilo é a melhor versão, que tá bonita, rica, com o corpo do ano, com, sabe, dinheiro na conta, é ser a melhor versão. Então, é uma garantia para ser amada. Não é. Vou contar um segredo para vocês. Não é.
Tu não precisa ser sua melhor versão para ser amada, tu precisa viver para ser amada. É deixar o sol brilhar por ele ser o próprio sol, é deixar que você brilhe por você ser você, entende? O seu sol, ele já tá brilhando em caminhos que você nunca passou, desde que você seja você. E quando você passar lá, esse brilho vai estar lá, sabe? A gente não precisa se esforçar para brilhar. A gente precisa se esforçar para deixar de caber em caixinha. A gente precisa se esforçar para parar de impedir a vida de acontecer. A gente precisa se esforçar para parar de ser uma coisa que a gente não é. Isso a gente precisa se esforçar. Mas para brilhar, deixa eu contar um negócio para vocês, que eu não sei se vocês sabem. Hoje eu tô toda do contar um negócio, né? Mas contar um negócio para vocês que eu não sei se vocês sabem. Todo mundo brilha por natureza, viu? Todo mundo brilha por natureza. A premissa básica da vida é que você é feliz, que você brilha. Essa é a premissa básica. Amanda, mas eu tô muito longe disso. É um esforço incessante para chegar nesse lugar. Não, é um esforço incessante para tirar a camada dessa cebola que te impedem de ser esse negócio. Por quê? Porque a gente não tem coragem de olhar para o mundo e ver o menino correndo e ver o tempo e parar na calçada e esperar o tempo passar. A gente não tem coragem de esperar que a vida faça. A gente quer controlar tudo o tempo todo. A gente não tem coragem de falar, não vou, não quero, não faço. Por quê? Porque eu não quero. A gente não tem coragem de bancar o nosso querer. A gente não tem coragem de bancar os nossos desejos. A gente não tem coragem de olhar para dentro. E é óbvio, não é porque todo mundo aqui é tonto, não é por isso. É porque a gente vive numa sociedade que nos desmotiva o tempo todo a ser quem a gente é. Só que você só vai ser amada e se sentir amada, principalmente, por ser quem você é. Porque se tu fizer um personagem para o outro te amar, tu não vai se sentir amada. Porque você vai saber que ele não te ama, que ele ama o personagem. Então, enquanto a gente banca, parar, sentar e deixar o tempo passar e falar, eu vou ser só eu aqui observando a vida mesmo, deixar meu sol brilhar, e é isso aqui. Eu vou botar meu pé no riacho porque é onde eu quero que ele esteja, e não vou tirar, porque é quem eu sou. Eu vou deixar o tempo brincar na minha frente, eu vou observar essa brincadeira do tempo. O quanto a gente dá conta de fazer isso. E o quanto a gente busca dar conta de fazer isso.